Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos falar aqui sobre os gêneros textuais, tá? E ao mesmo tempo trazer sugestão de um site para vocês aqui, ó, viu? Esse site, pessoal, ele é como se fosse um dicionário, tá? Digamos, ampliado, viu? Ele traz termos, definições de termos, né? Termos mais complexos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui tem um paradoxo, né? Paradox. Aí ele traz a definição, exemplos, tá? Então é um site bacana, tá todo em inglês, né? Para vocês. É uma boa fonte de estudos, né? De curiosidade ou para quando você quiser estudar alguma coisa mesmo. Você entra no assunto e ao mesmo tempo treinar a língua, né? Viu? É um bom site esse aqui, eu gosto bastante. Aí aqui hoje eu trouxe para nós aqui o gênero, tá? Mais especificamente o gênero literário. Mas ó, aqui, ó. Genre means a type of art. Vamos fazer no tradutor aqui, para não ter dúvidas. Genre. Olha lá, ó. Genre. 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 Então, ó, genre means a type of art, literature, or music characterized by a specific form, content, and style. For example, literature has four main genres: poetry, drama, fiction, and non-fiction. All of these genres have particular features and functions that distinguish them from one another. Hence, it's necessary on the part of readers to know which category of genre they are reading in order to understand the message it conveys, as they may have certain expectations prior to the reading concerned. Então, isso aqui, ó, é um resumaço muito bom do porquê que a gente tem que aprender gênero textual, tá? Por que que é? Qual que é o resumo, então, aqui? Primeiro, ele vai falar o que significa, né? Gênero é um tipo, significa, né? Que é um tipo de arte, literatura, a literatura é arte, né? Música ou música caracterizada por uma forma específica, conteúdo ou estilo, né? Então isso aqui é o que caracteriza o gênero e ele pode se introduzir nesse tipo de coisa aqui. Ele colocou arte, mas eu colocaria cinema, e aí, quando eu falo cinema, eu falo tudo, né? Estou falando de filmes, estou falando de séries, estou falando dessas coisas que elas têm gêneros, né? A literatura também e a música também. Lógico, não são só essas coisas que têm gênero, mas aqui para nós o que interessa é isso, tá? E aí eles são caracterizados por esse tipo de coisa, né? Então ele tem um estilo. Então o estilo vai dar a essa arte específica um gênero, né? Ela vai delimitar. Então, aquele estilo ele é próprio de uma novela, por exemplo, né? Que passa na televisão. O conteúdo também e a forma também, tá? Então, isso aqui te ajuda a reconhecer que tipo de gênero, a que gênero pertence aquele conteúdo artístico que você está consumindo. Então, por exemplo, né, a literatura tem 4 gêneros principais. Isso aqui é muito controverso, tem muita discussão em cima disso aqui, né? Tem gente que define só entre esses dois, ficção e não ficção, né? Outros vão colocar mais esses dois aqui, que é o drama e a poesia, né? Poesia e drama. O Platão ele traz outra definição lá na poética dele, lá milhares de anos atrás, né? Mas basicamente são esses 4 mesmo. Poesia, que é aquilo que pode ser considerado música também. A música é uma poesia, que ela tem rima, tem verso, né? Drama, que é o teatro, é a representação, né? O cinema, que inclui também. Aí, ó, pra você ver, a ficção, ela se mistura com o drama, né? O drama, ele é um tipo, ele pode ser um tipo de ficção, por isso que tem essa controvérsia.
Mas eles vão falar que o drama é diferente, não é bem ficção, porque a ficção, na verdade, é só aquele texto que a gente lê, o livro, né? Você está lendo um livro, um romance lá, uma, um livro do Harry Potter, por exemplo, é uma ficção. Quando passa aquilo para o cinema, ele deixa de ser ficção e vira drama, porque tem representação. Então tem muito. Mas pode ser as duas coisas. Então, enfim, também eu não quero focar nisso com você. Não é o nosso foco. O nosso foco é entender que existem gêneros textuais. E non-fiction. O que é o non-fiction? São os textos não literários. O que são os não literários? São textos, por exemplo, notícia. Notícia é um texto não ficcional, né? Ela traz a realidade, ela mostra, ela tem a função de informar o leitor. Você tem um documentário, você pode ter um gênero desse aí, qualquer, né? Que não é voltado para a ficção. Ele é não ficcional, ele mostra a realidade. E isso é que é o não ficcional. E aí, dentro desses, a gente vai subdividir em mais coisas. Tá? Mas aí o que vem, então? Vamos continuar a leitura. Todos esses gêneros têm características individuais, particulares, né, próprias. E funções que os diferenciam, functions that distinguish them, né, os diferenciam uns dos outros, né, one another, uns dos outros. Hence, por isso, né, esse hence quer dizer por isso, por causa disso, devido a isso, depende, né? Aqui é por isso. Por causa disso, é necessário, por parte dos leitores, conhecer ou saber a qual categoria de gênero, né, qual categoria de gênero eles estão lendo, para o quê? In order to é para, tá? Mas com uma finalidade, viu? Então é preciso saber qual categoria, qual gênero que eu estou lendo, para que eu possa então entender a mensagem que esse gênero, esse texto me traz. Esse in order to, então ele quer dizer isso. Por quê? Aí aqui é que vem o motivo da gente saber o gênero, de fato, né? Porque a gente pode ter certas expectativas antes da gente ler o que a gente de fato vai ler. Então, quando eu vou para o cinema, quando eu vou assistir um filme, eu pergunto, esse filme é de quê? Aí a pessoa vai me falar, é um filme de ação. Então, eu gosto de filme de ação, então eu quero ir assistir esse filme. Quando você chega lá, se for um filme de romance, de amor, você não vai gostar. Por quê? Porque você foi com a expectativa de ver o filme de ação. Não é que você não gosta de filme de romance. Não é nada disso. Mas você te falaram que era filme de ação. Você queria ver um filme de ação naquele momento. Da mesma forma, você vai assistir um filme de terror. Tem gente que gosta de filme de terror. Eu particularmente, não gosto muito. Tenho medo. Mas esse filme é de quê? É de terror? Eu gosto, quero assistir. Você chega lá, o filme não te assusta. Ele não causa esse terror. Ele teve uma quebra na sua expectativa, né? Isso não é legal. Por isso que é importante a gente conhecer o gênero. Porque, o gênero não envolve só ser um filme de terror também, pessoal. O gênero envolve características do texto. Então, por exemplo, se eu for ler uma notícia, eu sei que aquilo é uma notícia, então a meu cérebro, inconscientemente, já sabe que aquilo ali é um fato da realidade que está sendo passado. Ele já tem uma estrutura textual própria a ser feita. Ele tem que seguir a norma culta da língua. E tudo isso a gente espera quando a gente vai ler uma notícia. Da mesma forma, se você for assistir uma novela na Globo, você já sabe qual o formato que você vai esperar de novela, né? Aquela coisa episódica, 200 e tantos episódios. A maioria, se você assistiu o primeiro e o último, você assistiu a novela inteira, porque do segundo até o penúltimo, não tem nenhum evento primordial que muda a história, né? Então, você tem um mocinho e uma mocinha que eles são destinados a se casar. E no final eles vão se casar. Né? Basicamente é isso, uma novela.
Não estou criticando, é só o que é mesmo, de fato. Né? É o formato desse tipo de mídia. Então, quando a gente conhece esse formato, a gente já sabe o que esperar do que a gente vai ver, do que a gente vai ler, do que a gente vai assistir. Tá? E aí vem a parte mais importante. Quando a gente entrar em coisas mais avançadas, gêneros textuais mais avançados, a gente vai ter essa percepção na questão da interpretação. Tá? Por exemplo, tem a crônica. A crônica é um gênero textual. O que é a crônica? A crônica é um texto pequeno, tipo de 10 linhas no máximo, 5 linhas, que traz um acontecimento do cotidiano. Ela não tem começo, meio e fim, ela é só aquele acontecimento. E aí, aquele acontecimento, a ideia da crônica é que tenha um impacto no leitor. Um impacto grande, inclusive. Algo que é da realidade e que é chocante. Esse é o objetivo da crônica. Então, você vai ler, sabendo que é crônica, você já tem outra visão do que você está lendo. Tá? Claro, se você pegar simplesmente, sem saber o que é aquilo e ler, pode ser que consiga atingir o efeito em você, esperado. Mas pode ser que não também. Tá? Até porque também cada ser humano ele tem uma sensibilidade diferente para o conteúdo artístico. Não é todo mundo que olha para uma pintura e se inspira pela pintura. Não é todo mundo que lê um poema e se inspira com aquele poema, que consegue. Não é todo mundo que assiste um filme e consegue mergulhar nas entrelinhas daquele filme, né? Não consegue. Não é todo mundo que vai conseguir, de fato, captar a essência do filme, às vezes, né? Dependendo do filme. Se for um filme mais artístico mesmo, mais profundo. Tudo bem, isso é questão pessoal. Varia da sensibilidade de cada um. Tá? Isso não é uma crítica a ninguém, viu, gente? São só coisas que o ser humano como eu falo, cada ser humano, desculpa, pus a mão aí. Cada ser humano ele tem uma sensibilidade diferente para a arte. Né? Não é todos que vão ter a mesma sensibilidade. E isso é normal. Da mesma forma, você tem pessoas que são mais aptas ao serviço braçal, por exemplo, né? E outras nem tanto. A gente. Porque a gente tem dois componentes. Eu estou devagando um pouco, espero que vocês não importem. Mas é porque o ser humano ele tem três aspectos, né? Quando ele nasce. Ele tem um aspecto genético, ele tem o aspecto da criação dele e ele tem o aspecto das próprias decisões. Cientistas falam que a genética influencia em quem você é, não só no seu corpo, tá? Na sua mentalidade também, porque existe memória genética. Então, os cientistas falam que 40% do indivíduo é genética, 40% do indivíduo é criação, e o restante, os 20 restantes, é que são decisões que você toma na sua vida. Coisas que você vai contra a sua genética, por exemplo, ou contra a sua criação. Um exemplo nesse sentido. Tá? Então isso é bem interessante. E aí, igual eu falei, tem gente que nasce para mais serviço braçal, tem gente que nasce para serviço intelectual. A gente precisa de todo mundo, né? Como é que a gente estaria no mundo hoje se não existisse pedreiros, né? Para fazer as casas, para construir isso aí. Da mesma forma, como é que a gente estaria no mundo hoje sem os cientistas, né? Que produziram conteúdo, a tecnologia, desenvolveram a tecnologia, né? Mas eles desenvolveram a tecnologia por quê? Né? Aí já entra em outras questões, né? Mas a gente precisa de todo mundo. Enfim, divaguei bastante, né? Mas vamos aqui ver então a poesia, ó. Tipos de gênero. Aí ele fala que tem 5 tipos de gênero na literatura, né? Lá em cima eu tinha falado que era 4, né? Mas é porque ele fala da prosa, que é o que eu falei para vocês, é esse debate. Então tem gente que só divide em prosa e poesia. Poesia é texto escrito em versos, prosa é texto escrito em texto corrido. Então isso aqui é uma prosa, por exemplo. Tá? Tem gente que vai dividir em ficção e não ficção, ou literário e não literário.
E aí a poesia entraria dentro do texto literário. A notícia entraria do texto não literário. Né? Então, depende da forma como você quer olhar também. O Platão divide em poesia. Primeiro, ele dividia só em drama, tragédia e comédia e ficção. Ficção não, e prosa. Aí ele descobriu mais textos dele, também tinha poesia. Então, ele divide em três. Né? Enfim. Poetry is the first major literary genre. Genre. All types of poetry share specific characteristics. In fact, poetry is a form of text that follows a meter and rhythm. Rhythm, na verdade. Rhythm. Essa palavra é boa de treinar a pronúncia, ó. É rhythm. Ela não tem nenhuma vogal, né? Ela tem um som vocálico aqui, ó. Que é esse Y. É um som de I, né? I. Rhythm. É bem interessante essa palavra. With each line and syllable. Então, o que acontece? A poesia, ela é a forma como ela é escrita, né? Em versos. Aí, ou seja, ela segue uma forma, né? Um tipo, um formato. Que é o quê? Que ela tem métrica e ritmo. Poesia tem que ter isso, né? Ela não pode ser sem ritmo. Tanto que o Antônio Cândido fala que a alma da poesia é o ritmo. E ela tem que ter uma métrica. Aí a métrica pode ser livre, né? Ou ela pode ser algo pré-definido. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do soneto, né? O soneto é uma métrica de poesia, né? Ela tem um formato a ser seguido. Mas você pode escrever em versos livres. É uma métrica que você escolheu. E ela tem que ter ritmo. O ritmo já é algo mais difícil de você abdicar dentro de um poema. E, ao mesmo tempo, é mais difícil você pôr um poema com ritmo. Né? Se você for escrever um poema e ele tiver sem ritmo, ele não é um poema muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você não pode abdicar desse ritmo. Então, você tem que saber escrever um bom poema. Com cada verso, line aqui é verso, não é linha. Se tivesse dentro da prosa, seria linha. Mas está no poema, então é verso. E sílaba. It is further subdivided into different genres, such an epic poem, narrative, romantic, dramatic, and lyric. Aqui que ele está falando, então, ó. Ele ainda é subdividido em diferentes categorias, não só essas, né? Tem poesia épica, alguém já deve ter ouvido falar da Odisseia, do Homero, né? O Homero que escreveu a Odisseia, escreveu a Ilíada, do Camões, né? Pero Vaz de Camões, não é Camões. É Camões, que é o português, né? Que também escreveu o poema Ecos Lusíadas, poemas narrativos, que eles vão contar, ele é ficcional, é narrativo, normalmente ele vai ter um personagem. Normalmente no poema você não tem personagem, tem um eu lírico. No poema narrativo, você continua tendo o eu lírico, mas você tem a presença de outros personagens. Romântico, que nesse caso aqui ele está falando de poemas amorosos. Dramático, que tem desfechos trágicos. E lírico, que é o gênero mais comum de poesia. Tá? Que é aquele que tem o eu lírico, a presença forte do eu lírico, e ele é muito etéreo, né? Ele é supérfluo. Supérfluo não, ele é etéreo. Ele está muito no mundo das ideias, né? Essa poesia lírica. Ela não tem um fundo, como eu digo, ela não tem um fundo, um pano de fundo, dramático, ou romântico, por exemplo, ou narrativo. Ele é por vezes filosófico, né? Apesar que dentro da poesia lírica você pode ter poemas filosóficos, amorosos, enfim. Né? Então mas a ideia geral do poema lírico é essa pegada filosófica dele. Poesia dramática, dramatic poetry includes melodrama, tragedy and comedy, while other poems include odes, sonnets, elegy, ballad, song and epic. Isso aqui tem muito a ver com a forma que o poema é escrito. Então, soneto é a forma de escrever. Aí você tem aqui, por exemplo, balada e canção.
Aí depende do ritmo, depende das rimas. Comédia, tragédia e melodrama tem a ver com conteúdo. Então vocês veem que a poesia de fato é um gênero por si só. E subdividida entre vários gêneros, subgêneros. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Paradise Lost, do John Milton. Aqui a Ilíada e a Odisseia, né? By Homer, né? Ou Homero. Aí tem os românticos Red Rose e outros exemplos, né? E aí aqui ele cita até algumas figuras de linguagem, né? Não vou entrar nisso aqui com vocês. Drama. Drama is a form of text that is performed in front of an audience. It is also called a play. Então, o drama ele é um tipo de texto que é feito, né? Ele é performado, não, esqueci a palavra. É ruim quando a gente está pensando em inglês e esquece a palavra em português. Mas ele é realizado, não está vindo a palavra. De frente a um público, né? a um público, que também é chamada de play, né? Esse play aqui é uma peça. Tá? Play tem vários significados no inglês. Its written text contains dialogues and stage directions. This genre has further categories such as comedy, tragedy, and tragicomedy. William Shakespeare is known as the father of English drama. His well-known plays include Taming of the Shrew, Romeo and Juliet, and Hamlet. Recomendo a leitura do Hamlet. Quem tiver interesse, acredito não, tenho certeza que isso aqui é domínio público. Tá? Então basta entrar no site do domínio público que você encontra o Hamlet para você ler. Tá? Caso você não queira gastar, né? Se quiser gastar também, comprar o livro bonitinho, vai de cada um, né? Greek playwrights, e aqui, ó, eu recomendaria vocês lerem em inglês, mas não, tá? Porque ele vai ter uma linguagem que mesmo para quem é dos Estados Unidos vai ter dificuldade. Quem é inglês, quem é norte-americano, vai ter dificuldade, tá? Porque é uma linguagem daquela época, né? É mais difícil de acompanhar. Então, não sei, talvez compraria em português ou leria, né? Lá no site, no domínio público. Em português, depois leria em inglês, tentaria fazer a leitura em inglês. É um bom exercício. Greek playwrights were the pioneers in this field, such as Sophocles' masterpiece, Oedipus Rex, and esse aqui pode ler em português, né? Como se fosse Oedipus Rex, que é latim isso aqui, né? And Antigone. While modern dramas include Death of a Salesman by Arthur Miller. Então aqui tem umas dicas de leitura, né? E o drama, né? Como que ele se estrutura. E aí lembrando, pessoal, que isso aqui é só a superfície, né? Quando você aprofundar, você vai ver que tem subgêneros, né? Igual a gente viu aqui o poema, né? A poesia. Prose. This type of written text is different from poetry in that it has complete sentences organized into paragraphs. Então, enquanto na poesia a gente tem versos que, separados, eles não têm tanto sentido, na prosa a gente tem frases completas, com sentido. Porque ele é estruturado em parágrafos, né? Porque ele é narrativa. Muitas das vezes é um gênero narrativo. Mas não confunda. A gente tem dois tipos de prosa. A gente tem aquela prosa, que é quando a gente vai contar um caso, quando a gente vai conversar, e a gente tem a prosa dentro da literatura. Dentro da literatura, a prosa é essa forma de escrever aqui, ó. Tá, pessoal? Com parágrafos, com frases completas, com coisas que têm sentido concreto. Viu? Isso é prosa. Poesia, a gente tem versos, que eles podem até ter sentido concreto, mas muitas das vezes esse sentido é abstrato, ele é ideal, ele é filosófico. Viu?
Apesar que você pode ter um texto filosófico escrito em prosa, viu? Mas enfim, unlike poetry, prose focuses on characters and plot. Então, ao contrário da poesia, a prosa foca nos personagens e no plano. Plot pode ser plano ou na trama, tá? No caso da literatura, a língua portuguesa, aqui plot traduz para trama. E o que é a trama? É o desenrolar dos fatos. Não é que eu estou tramando alguma coisa que eu sou maquiavélico, não. A trama é o desenrolar dos fatos. É como ela se desenvolve. Você pode pôr enredo também, tá? Então ela foca nos personagens e no enredo, tá? Põe enredo que é melhor. Não põe trama, não. Põe enredo. Rather than focusing on sounds, né? Que é o caso da poesia, que ela é ritmo. Se ela é ritmo, ela foca nos sons. Mas os bons poemas, eles têm ritmo e têm uma... Eles não têm um enredo, mas eles têm uma ideia ali, tá? Que às vezes é difícil a gente captar. Mas é por isso que a poesia ele apela também, né? Ele tem o seu lado de a sua coisa boa, né? Eu particularmente gosto muito de poesia. It includes short stories and novels. Então tem curtas histórias e novelas. No caso aqui, ó, pessoal, story, só para a gente abrir um parênteses. Esse aqui, história, deixa eu fazer aqui, e vocês vão ver com mais facilidade. No português, a gente tem história e história. Eu não sei se vocês já viram aquela de cima, tá? Mas quando a gente fala assim, para de contar história, é essa história aqui que a gente está falando, viu? São fatos fictícios. Então, por exemplo, lá os livros do Machado de Assis são histórias, tá? História se refere àquela ciência, né? Que estuda os fatos. Vou até pôr assim, ó. Estuda os fatos históricos. Essa é a diferença, tá? E aí você pode ter a história contada num livro, tá? Mas normalmente, quando você fala história, você está falando dessa aqui. Você não está falando dessa. Certo? E no inglês é a mesma coisa. Você tem story e history. Quem já viu lá o History Channel? É o canal de história, né? Tem history. Apesar que ele é muito sensacionalista. Ele mais conta história do que, de fato, conta história, né? Então você tem o History Channel, né? Que é lá em cima, é a história, é a ciência. E Story, que é tipo Toy Story, né? Que é uma história de brinquedos, né? Fictícia. Tá? Então é só para você lembrar. Caso você tenha dúvida nisso aí. Então no inglês isso existe. E ali no caso ali do nosso texto, que a gente está lendo, aqui essas stories, são histórias fictícias. Tá? While fiction and non-fiction are its subgenres, prose is further categorized into essays, speeches, sermons and interpretations. Então aqui, ó, enquanto a ficção e a não ficção são subgêneros de prosa, isso é o que ele está dizendo, né? Há controvérsia sobre isso. A prosa, ela é further categorized, ela é... Esse further aqui, ele perde o sentido para nós em português, tá? Porque aqui ele tá além disso, é como se fosse isso. Além de ser... de ter esses dois subgêneros, ela também é categorizada nesses aqui. Tá? É isso que quer dizer esse further. Mas ele está numa posição diferente, né? Então dá até para escrever, tipo, a prosa é categorizada, também é boa. Coloca assim, ó, então. A prosa também pode ser categorizada into essays, speeches, sermons and interpretations. Essays são ensaios, né, científicos, artigos, trabalhos nesse sentido. Speeches são discursos,
Sermons são sermões e interpretations é interpretação, a tradução, né? Não sei que gênero textual que esse aqui traduziria para nós. Sinceramente, eu não sei. E mais, né? A prosa também tem os gêneros ficcionais, viu, gente? Então ela pode ser romance, ela pode ser crônica, ela pode ser. Esqueci agora. Mas enfim, gêneros textuais fictícios, como romance, romance, crônica, conto, tá? Eu queria falar conto. Conto é um gênero muito importante, principalmente no Brasil. Né? O que é o conto? O conto ele é parecido com a crônica, só que ele não é tão curtinho, ele é mais extenso. E ele tem mais variedade de temas. Mas ele também é um texto que até pode ter começo, meio e fim, mas normalmente ele não tem. O final normalmente fica aberto, né? Principalmente os contos machadianos. Né? O Machado de Assis é conhecido pelos seus livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele outro, esqueci agora, Capitu, né? Dentre outros, mas onde Machado de Assis realmente teve sucesso na literatura dele, a literatura boa dele está nos contos. O Alienista, tem vários contos, vários mesmo, muitos. O Enfermeiro, nossa, eu nomeei 2, mas deve ter centenas de contos. Recomendo também vocês darem uma olhada. O bom do conto é que ele é curtinho, 1, 2, 3 páginas no máximo. E são prosas também, tá? Nós já estamos com meia hora, pessoal. Então, por hoje eu vou encerrar, tá? Aí eu só quero que vocês entendam assim, por que eu estou entrando nisso aqui? Para vocês terem uma base boa do que é um gênero textual. Tá? É importante isso. A gente saber reconhecer, quando eu vou ler um texto, eu sei que tipo de gênero é aquele. Quando eu abro um livro didático, eu sei o que tem lá dentro. Lá tem textos com um fundo didático. Eles vão tentar me ensinar alguma coisa. E ele tem uma faixa etária também, o livro didático. Então, se for um livro didático de quarta série, ele é para crianças daquela idade. Então, você vai abrir, você vai ver que ele é bem simples. São coisas ridículas até para a gente. Né? Então, a gente não tira tanto proveito daquilo. Se você pegar um livro didático de terceiro ano, lá um livro de física de terceiro ano, provavelmente você não vai entender nada, né? Do ponto de vista, assim, se você só abrir, né? Se você não pegar para estudar. Mas se você pegar para ler o livro e entender e estudar, principalmente se tiver se for do livro do professor, a chance é que você consegue aprender muita coisa, né? Mesmo sem o professor. Mas mas o livro didático sem ser o do professor, aquele que não tem as respostas, não tem gabarito, não tem orientação nenhuma, se você pegar ele, é capaz ainda de você não conseguir aprender. Por quê? Porque o livro didático ele é feito pensando que tem um professor para ensinar. Então, você percebe como que o gênero, o tipo de texto que tem lá dentro, a forma como o livro é estruturado, ela já é pensada em cima de alguma coisa? E todo gênero textual é assim, gente. Todos. Tá? A notícia tem uma linguagem muito simples, né? E às vezes a notícia ela faz os shortcuts, né? Ela pega os atalhos. E isso é muito ruim. Né? Então, só para a gente encerrar, vou delongar um pouquinho a aula, mas só para vocês terem noção do que eu estou falando. Se você ler uma notícia assim, ó, grupo de manifestantes, não, melhor, grupo de trabalhadores se apropria de terreno improdutivo. Você vai ler essa notícia com um certo olhar. Agora, se eu escrever assim, ó, manifestantes, melhor. Grupo de desabrigados invadem, olha a diferença de palavra. Grupo de desabrigados invadem terreno de empresário. Ó, é a mesma notícia. É isso aí, ó. Isso aqui você vai ficar do lado dos trabalhadores em questão. Esse aqui você vai ficar do lado do empresário em questão. Tô errado ou não?
A mesma notícia, o mesmo fato, tá? Então, a notícia, voltando ao gênero notícia, ela toma esse atalho para passar a notícia que ela quer passar da forma que ela quer passar. Então, na minha época, quando eu era menininho, a gente tinha uma noção, por exemplo, que o Jornal Nacional, tudo que falava ali era absoluta verdade. E que não existia mais nada de verdadeiro no mundo que não tivesse saído dali. Balela, né? Eles seguem os próprios interesses, e as notícias que eles dão, eles vão dar de uma forma que atenda aos próprios interesses. Eles não vão trazer a notícia de forma, como fala, de forma idônea, de forma livre do julgamento deles. Tá? Ninguém vai fazer isso, porque não tem como. Não tem como eu falar uma coisa e não pôr as minhas impressões daquela coisa naquele assunto. Eu posso tentar o máximo que eu conseguir. E eu posso até ter um bom resultado. Mas 100% livre da minha opinião não vai estar. Viu? Não tem como. De novo, eu posso conseguir, eu posso tentar me esforçar muito e até conseguir alguma coisa, mas 100% não vai dar. Porque está na nossa cabeça a opinião. Você está escrevendo, você está pensando. Você está falando, você está pensando. Você está pondo as suas experiências de mundo. E divaguei de novo um pouquinho, mas o que é o interessante? Da gente entender os gêneros textuais e como eles funcionam. E um gênero notícia, ele é um gênero que ele está caindo em descrédito. Tá? Por que ele está caindo em descrédito? Porque está difícil de confiar nos meios de mídia. Porque eles estão deixando de buscar estar isento, essa é a palavra que eu queria falar. Eles não estão isentos de opinião sobre aquela coisa que eles estão noticiando. Claro, nem tudo, tem coisa que eles até são isentos. Mas, principalmente quando o assunto for político, eles têm algum interesse. Então, eles vão manipular a notícia, igual eu fiz aqui. Ó. Isso aqui foi um exemplo que eu dei para vocês. E eu sou um Zé Ninguém. Você imagina o que uma equipe de pessoas bem estudadas, bem politizadas, não podem fazer. Tá? Só pensem nisso, viu? Antes de ler qualquer coisa e acreditar. Ou, que é até uma. Essa vou encerrar, para encerrar a aula, ó. É melhor você duvidar de 99 verdades do que acreditar numa única mentira. Pensem nisso, tá? Por hoje a gente encerra então, pessoal. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.